O dinheiro que usamos não surge pronto. Por trás de cada cédula e moeda existe um processo industrial altamente sofisticado, que envolve tecnologia, segurança máxima e controle rígido do governo. Mas e aí, você sabe como essas notas e moedas são feitas? Não é um papel comum e nem um ferro comum. Hoje você vai conhecer todo o processo industrial da produção do dinheiro. Eu sou o Max e bora para mais um vídeo. A produção do dinheiro começa com a iniciativa do Banco Central. Ele determina a quantidade que precisa ser fabricada, baseado na inflação e reposição de notas antigas. Tudo começa com o design da cédula. Artistas e especialistas em segurança trabalham juntos para criar o visual do dinheiro, escolhendo as cores, colocando rostos de figuras históricas e, claro, todos os elementos de segurança, como marcas d'água, hologramas, microimpressões, fios invisíveis e numeração sequencial. E nada disso é feito sem aprovação do Banco Central. Cada detalhe precisa ser perfeito para evitar a falsificação. O papel que a gente conhece é apenas um papel comum, mas o do dinheiro é totalmente diferente. Ele é feito de algodão e linho, o que deixa a cédula mais resistente e com aquela textura única que a gente sente ao toque. Essas matérias são misturadas em enormes tanques, adicionando água para atingir a resistência ideal. Esses tanques funcionam como gigantescas peneiras. A água então é drenada, mas a celulose fica, formando uma folha fina de papel. As folhas passam por cilindros aquecidos que as secam completamente e em seguida são inseridos nos papéis os elementos de segurança, fibras coloridas e fios metálicos para dificultar a falsificação. Também são embutidas as marcas d'água. Essas microimpressões e pigmentos especiais só aparecem sob a luz. Depois desse processo, especialistas conferem todas as folhas para confirmar se não teve algum erro mínimo de fabricação. Sendo aprovado, o papel segue para a etapa do corte. E o rolo é dividido em 3 partes. O papel nessa etapa ainda é uma folha gigante. Elas ainda irão passar pelo corte para transformar essas folhas em notas individuais, todas do mesmo tamanho. Mas antes elas passam por um tempo de descanso para garantir que o papel esteja totalmente seco para o corte preciso. Antes do corte para dividir as cédulas individualmente, começa a segunda etapa de impressão. São adicionados as impressões tipográficas, que cria o relevo que a gente sente ao tocar no dinheiro. Também são adicionados micro detalhes de segurança, como tintas que só aparecem sob a luz ultravioleta. E assim, as folhas de papel vão se tornando milhões e milhões de notas que valem muito. Só não vale mais que o like e a inscrição que você dá nesse vídeo. Depois das impressões, cada cédula passa por um rigoroso controle de qualidade. Elas são verificadas visualmente, testadas para durabilidade, máquinas e operadores conferem se a impressão está perfeita, se a cor está correta e se todos os elementos de segurança estão no lugar. Qualquer nota com defeito é destruída. Depois de aprovadas, as notas passam por mais um processo de descanso, para secar totalmente as impressões feitas. Só assim em seguida, as folhas são cortadas em cédulas individuais. Esse processo é feito totalmente por máquinas automatizadas, para garantir que todas as cédulas tenham o tamanho exatamente igual. As máquinas contam e conferem cada lote automaticamente, e em seguida as cédulas são embaladas em fardos lacrados, pronto para o transporte para bancos centrais e finalmente as nossas mãos. E as moedas? Tudo começa com a seleção dos metais. Cobre, níquel, alumínio e até aço entram nessa composição. A escolha desses metais garante resistência, durabilidade e também uma cor característica da moeda. Os metais selecionados são fundidos em fornos industriais, atingindo temperaturas altíssimas, que podem ultrapassar 1000 graus. Nesse processo, os diferentes metais se misturam e formam a composição desejada. Em seguida, o metal líquido é derramado em moldes que transformam o material em grandes placas metálicas. Essas placas passam por uma etapa chamada laminação, até atingirem a espessura exata da moeda. Com as placas metálicas na espessura correta, entram em cena as prensas de corte. Elas recortam as placas no formato da moeda que está sendo produzida, redondinha, e é nessa etapa que a moeda vai ganhando forma.
Em seguida é o processo de gravação. Os discos da moeda são colocados em prensas gigantescas, que aplicam toneladas de pressão, formando assim os desenhos em alto relevo, os símbolos nacionais, figuras históricas, e é aqui que cada moeda ganha sua identidade e se torna oficial. Assim como as cédulas, as moedas também possuem elementos de segurança. Isso pode incluir bordas serrilhadas, gravações microscópicas e combinações específicas de metais, que dificultam as falsificações. Terminando essa etapa, as moedas passam por uma conferência. Especialistas verificam peso, tamanho, brilho e detalhes no desenho. As que apresentam qualquer defeito são descartadas ou recicladas, voltando para a fundição. E é assim que as cédulas e as moedas são feitas, desde as matérias-primas até o ponto final. E você sabia que na Roma Antiga os soldados eram pagos com sal? Daí vem a palavra salário. Parece engraçado, mas é verdade. Ou seja, antes das moedas e das cédulas, o pagamento já tinha valor, mas vinha em forma de recurso essencial para a sobrevivência. O dinheiro nem sempre foi metal ou papel, ele evoluiu conforme a criatividade e necessidade das pessoas. Algumas notas têm texturas diferentes para ajudar pessoas com deficiência visual. Atualmente, o homem mais rico do mundo é Elon Musk, com uma fortuna estimada em 415 bilhões de dólares. Agora imagina só, se ele tivesse toda essa grana em cédulas de 100 e empilhasse todas essas cédulas, a pilha chegaria a 456 quilômetros de altura. É muita grana. Durante séculos, o dinheiro foi físico, moedas de metal e cédulas de papel. Hoje em dia, a maioria dos pagamentos acontece bem mais no digital. Pagamentos por cartão, pagamentos por Pix. Em muitos países, como a Suécia e a China, já é normal quase ninguém usar dinheiro físico no dia a dia. Mesmo assim, as cédulas não vão desaparecer da noite para o dia. Elas ainda são úteis em áreas sem internet, para pequenos pagamentos e como reserva de emergência. Mas é inegável, o dinheiro do futuro é o digital. Ele é muito mais do que um papel ou um metal. Cada cédula, cada moeda carrega história, segurança e até um pouco de ciência. Da próxima vez que você pegar uma nota na mão ou fizer um pagamento digital, lembre-se, você está lidando com uma criação incrível que evoluiu ao longo dos séculos. Já peço que deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Até a próxima, galera!